Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos nós vamos adorar, engrandecer, glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Engrandecido seja o nosso Rei, Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Para pôr a prova os que habitam sobre a terra, venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia se destaca pela sua resiliência, pela sua dedicação, engajamento na obra do Senhor. Vivenciavam aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e que foi repassado a eles pelos apóstolos, pelos missionários cristãos, que assim propagavam a palavra de Deus. É muito importante para atingirmos um nível de tão poucas críticas como a igreja de Filadélfia, nós atentarmos às orientações descritas na palavra de Deus, que são as doutrinas, as suas promessas, e ao mesmo tempo, reconhecendo que somos pecadores inclinados para, temos propensão para o mal, buscarmos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus e para realizarmos a sua obra. Muitas pessoas às vezes têm muitas competências, muitas capacidades, e elas podem ter uma propensão a se encherem de orgulho. Então, o nosso Deus sabe como dosar a presença do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos seus filhos. Não é à toa que está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios que o Espírito concede o dom que ele quer a quem ele quer, da forma que o Espírito quer. Ele conhece as nossas palavras antes que elas saiam de nossos lábios. Ele conhece o nosso interior, nossas fraquezas. Ele nos conhece por inteiro. Não podemos escapar. O salmista fala: se eu colocar minha cama no abismo ou em qualquer lugar distante, onde eu pense que ninguém vai me encontrar, lá está o Senhor a nos sondar. Salmo 33 afirma que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Ao longo desta semana que passou, com certeza o Senhor se entristeceu muito, pois se ampliaram os debates acerca de certas adorações que estão sendo infiltradas dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E como aquele que zela da palavra de Deus, nós temos que estar atentos. Quão terrível é quando uma igreja ela cresce mais pela percepção, pela presença do Santíssimo, do Santo Espírito, em detrimento de não equilibrar a quantidade de orientações no Espírito Santo para vivenciar uma fé que agrada a Deus. Nós temos que entender que existe toda uma liturgia, toda uma organização, toda uma ritualística naquilo que estamos exercendo. A ceia do Senhor não pode ser realizada de qualquer jeito. O batismo, os sacramentos não podem ser realizados de qualquer jeito. Salomão fala desde lá do Antigo Testamento: guarde os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Nós temos o apóstolo Paulo recomendar ao jovem Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Vemos nas epístolas pastorais escritas por Paulo uma série de recomendações e orientações de como deve ser o caráter daqueles que vão estar exercendo o ministério, o presbitério, o diaconato, os servos. Existe uma procedência, existe uma forma de exercer o ofício. Da mesma forma também a adoração, né?
nós vemos que o apóstolo Paulo e Silas, na prisão, sofrendo a injustiça, eles nos dão um exemplo do que é um sacrifício de louvor. Em meio às aflições, eles se mantiveram resilientes. Ou seja, mesmo sofrendo a injustiça, com as costas marcadas dos vergões, dos açoites, naquela prisão imunda, cheia de rato, de barata e cheia de fezes, ali estavam Paulo e Silas adorando e cantando ao Senhor, evangelizando, pois os presos escutavam o louvor do apóstolo Paulo em meio às aflições. Isso é um verdadeiro sacrifício de louvor. O próprio Filho de Deus, na cruz do Calvário, na sua obra de fidelidade, oferece um sacrifício de louvor. Algo que eu gosto de destacar é que quando alguns animais no Antigo Testamento iam para o abatedouro para serem sacrificados, muitos bichinhos, né? Pois eles são muito mansos. O Senhor escolheu animais domésticos para servirem de sacrifícios expiatórios, pacíficos. Muitos deles ali defecavam, tremendo de medo, porque iriam passar pelo abate. E aí nós vimos que existia um grupo específico de levitas ali, de sacerdotes, para limpar o excremento, para fazer a higienização. E é tão terrível, talvez você já imagine aonde eu quero chegar. É que nos dias de hoje, a modernidade e as tendências, as novas tendências para se congregar as pessoas, para se atrair as pessoas para dentro da igreja, não são muito legítimas e não encontram respaldo nestas afirmações doutrinárias que eu acabei de fazer. Não encontram fundamentação. Nós vemos coisas terríveis, a divindade do Senhor Jesus Cristo sendo negada nas músicas, a divindade do Espírito Santo sendo propagados em muitas doutrinas, nos cânticos. Você encontra algumas canções que parecem uma equação no segundo grau. Você não encontra. Jesus é um X, é uma incógnita na música, e a música não cumpre, não fala, não cita o nome do Senhor Jesus Cristo, e você pode identificar ali como algo subliminar ou algo extremamente, ínfimo, um Deus que pode ser qualquer Deus encontrado em todas as religiões, pois todas as religiões, de certa forma, estão esperando uma espécie de Messias, são um tanto semelhantes, né? Então nós estamos diante de uma situação onde a apostasia é uma das marcas da vinda, da existência do anticristo. João fala de uma série de vários anticristos que vêm ao longo da história tentando roubar. A epístola de Pedro, a epístola de João nos trazem recomendações fundamentais acerca de nós termos critérios ao recebermos certas pessoas na nossa casa. Sabemos muito bem que a igreja primitiva, ela tinha uma função missionária, e por meio de cartas de recomendação, os apóstolos recomendavam os obreiros que poderiam adentrar as casas para buscar instalação, para buscar ali o local onde dormir e assim congregar por um período de tempo. Provisões assim eram nutridas para os pregadores. E hoje eu acho assustador, nós vemos assim pessoas heréticas que negam o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, a sua efetividade na cruz do Calvário, tendo milhões de seguidores. E por incrível que pareça, dentro da Assembleia de Deus, eles ganham destaque em alguns seminários. Entre os presbiterianos que são tão criteriosos em analisar a doutrina, eles andam lado a lado ali e não fazem nenhuma contestação às doutrinas desse indivíduo que domina a comunicação, é hábil nas palavras. Os critérios estão sendo dissolvidos por muitas vezes aceitação de likes e views. Olha, eu estou do lado de alguém bem popular, sabe? E vale esse recurso aqui, tá bom a gente usar esse recurso, porque as almas estão sendo atraídas. Paulo falou isso de forma bem enfática. Uns pregam por amor, outros pregam por dinheiro. O que importa, o evangelho está sendo pregado. Mas uma coisa é bem certa, a doutrina que nós estamos pregando, ela pesa muito. Às vezes nós desprezamos coisas simples, talvez coisas que você pense que é inútil. Mas veja que Moisés, ele não pôde entrar à terra prometida porque ele
feriu a rocha pela segunda vez com força, com sentimento de ira, porque foi inflamado a ira por conta do povo que ele conduzia. Por causa das águas de Meribá, ele não pôde entrar na terra prometida. Veja que Arão negocia os valores, né? Ele recebe algumas incumbências do seu superior, do seu irmão Moisés, para conter o povo. De repente ele negocia os valores, ele é pressionado pelas massas, pelas demandas da massa. Aí ele negocia a posição de sumo sacerdote. E ele confecciona um bezerro, né? Não adianta falar, eu joguei aqui no local de confeccionar ouro e saiu isso daí. Não, não é que saiu isso, você abriu concessões, né? E nós temos que tomar cuidado. Nós vemos exemplos nos dias de hoje, a maior igreja pagã do mundo ocidental. É um templo, tem até templo auditório com em formato de cabeça de serpente. E o que nós vemos hoje? As formas sutis do ecumenismo, do sincretismo, se infiltrarem entre os jovens. Jovens que são tocados pelo Espírito Santo, são sensibilizados, sentem vontade de correr, de saltar e de dançar. Mas em meio às danças eles nem têm critérios para analisar quem está sendo adorado por agentes infiltrados. Segunda epístola de Pedro nos fala claramente sobre o caráter desses falsos mestres. São imorais, não têm compromisso com a sã doutrina. Eles vão enxertando os deuses, seus deuses a quem eles adoram. Eles são fiéis, eles são devotos. Eles têm a coragem de enfrentar o Espírito do Altíssimo e entrar dentro das igrejas para enganar. Se sentam com homens profanos para fazer reuniões e assim traçarem resoluções e planos para contaminar e tornar o mundo ocidental cristão uma grande pátria, uma pátria ecumênica, sincrética, e gerar no corações dos homens uma espécie de ser andrógeno que aceita tudo. Querem transformar o cristianismo numa verdadeira draga que engole tudo que é tipo de religião. Veja o sucesso de infiltração de uma religião verdinha que está tomando conta da Inglaterra. Veja lá, eles já conquistaram as principais cidades. Enquanto a batalha cultural assim se fomenta ali na Inglaterra, nós vemos que eles, estrategicamente, com foco, sem abrir concessões, estão conquistando todas as instituições. É algo a se pensar. O que é isso? São sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. O mal tem se infiltrado de forma sutil, por meio de cânticos, jargões, por meio de entretenimento. E hoje o que nós vemos? As grandes igrejas que mais deveriam abrir seminários teológicos para a formação de obreiros, nós vemos uma igreja hoje preocupada, em especial a liderança, em manter o poder em suas catedrais. Manterem o poder, eleições onde só eles vencem, déspotas e nepotismo, assim é praticado descaradamente e as pessoas não percebem isso. Estejamos atentos, são sinais da vinda do Senhor. Hoje, mais propriamente na mensagem, trataremos desses detalhes mais aprofundadamente, usando mais exemplos para que você possa entender que uma agenda maligna está sendo implementada. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que estar atentos à forma sutil, aos disfarces, à maquiagem que é usada pelos agentes das trevas para contaminar o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos. Ó Santo Espírito, nos cerca com cerca de fogo. A tua igreja, teus verdadeiros filhos e eleitos, protege a nossa vida do mal, das investidas do mal, te suplicamos nesta manhã. Queima, afugenta, abre os nossos olhos, aumenta a nossa sensibilidade, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa fala, o nosso tato, diante daquilo que cheira mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a aparência do mal. Ajuda-nos, meu Deus, a buscar, a prosseguir em conhecer a tua palavra. Ajuda-nos a seguir o conselho de Timóteo, a cuidar de nós mesmos, sendo zelosos com a presença do Espírito Santo e a cuidarmos da doutrina. Ó Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a entrar na tua
Jerusalém celestial. Ajuda-nos, meu Deus, dá-nos força e poder para testemunharmos de Ti, pois a Tua palavra assim nos diz que do alto seríamos revestidos de poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda infiltração seja desmascarada, toda forma sutil do diabo seja agora desmascarada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece a remanescente cristã Filadélfia, fortalece a todos que nos assistirem pela plataforma do YouTube, nos proteja com cerca de fogo, Senhor Jesus Cristo, nos guarde até o fim, glorificando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo, o Espírito do Deus Altíssimo. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.